Bom dia, queridos, amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 3 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, longe lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região onde levavam. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, amados irmãos, iniciamos mais um mês de caminhada. Mês de agosto iniciou-se nesse final de semana. Agradecemos a Deus pelo mês que se encerrou, pela caminhada que tivemos, por tudo que vivemos, presenciamos, por tudo de bom que recebemos nesse mês de caminhada. Pedimos ao Senhor que nos conduza nesse mês que está se iniciando, que nós possamos continuar sendo instrumento para fazer a vontade de Deus Pai. No Evangelho de hoje, há noites em que o medo fala mais alto do que a fé. Isso acontece muito na nossa vida. Às vezes falamos que temos fé, nos entregamos, mas
Talvez na primeira dificuldade nós demonstramos essa falta de fé. Esse medo nos leva a fraquejar na fé. Mesmo quando o barco balança, o Senhor não perde de vista quem o ama. Ele vem ao encontro dos discípulos justamente no meio da tempestade. E quanto a nós, amados irmãos, quantas vezes o Senhor veio até nós nas nossas tempestade das dificuldades que a vida nos proporciona. Quantas vezes o Senhor nos tirou do meio desse temporal, dessa tempestade, e nós não percebemos. Pedro consegue caminhar enquanto mantém os olhos fixos em Cristo. Quando se deixa dominar pelo vento, começa a afundar. Isso acontece conosco também, meus amados irmãos. Quando a nossa fé começa a fraquejar, a nossa confiança se tornar abalada, nós também começamos a afundar nos mares da dificuldade da nossa vida. É preciso que o Senhor nos pegue pela mão, como pegou o próprio Pedro. E é preciso que Ele nos pega e nos tira dessas águas que às vezes nós começamos a afundar. Isso também acontece conosco quando os problemas crescem e a confiança encolhe. O grito de Pedro é curto, mas encontra uma mão pronta para salvá-lo. A fé não elimina o vento, mas nos impede de enfrentar tudo sozinho. Nem sempre as respostas chegam na hora que esperamos, mas a presença do Senhor já muda a maneira de atravessar as noites. Quando Cristo entra no barco, o coração descobre que a última palavra não pertence ao medo. Portanto, amados irmãos, clame hoje pelo Senhor, segure sua mão e continue caminhando, mesmo com vento. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.